Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Uhul! Esse provavelmente é o último vídeo de 2020, então já vou desejando a todos um feliz ano novo, uma ótima virada, sem aglomerações, por favor. Como vocês podem ver no título do vídeo, hoje eu vou trazer histórias infernais de show de K-pop, que é só tipo, eu não sei, esse título me veio na cabeça. Não são todas elas que são histórias infernais, algumas histórias são boas, mas eu coloquei esse título, é isso. Mas sem mais delongas, vamos começar, né? Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever, de comentar, compartilhar, dar like, essa coisa toda. Vamos começar. A maioria dessas histórias aconteceu faz muito tempo. Eu vou ter que trabalhar um pouquinho aqui na minha memória pra lembrar o que aconteceu, mas desculpa se não ficar muito detalhado, é porque faz muito tempo, não lembro direito, mas eu vou tentar contar pra vocês. A primeira história não é num show. É o seguinte, em 2014 o Shine fez um show na Argentina e eu fui com as minhas amigas. E como a gente foi até a Argentina, né, a gente queria turistar. Aí a gente foi num lugar chamado Caminito, que é um lugar muito bonitinho, todo colorido, muito fofo. A gente tava ali turistando, comendo coisa boa, comprando presentinhos pra família. E do nada, quem chega no Caminito para turistar também? Sim, o próprio Shine chegou no Caminito para turistar enquanto a gente tava lá e a gente ficou... Quais as chances disso acontecer? E tinha algumas outras fãs lá, e tinha também fansites. Pra quem é familiarizado com K-pop sabe o que é um fansite. São então fãs que, basicamente, o trabalho delas é tirar foto dos idols. Elas não são contratadas oficialmente, não é nada disso. Elas vão nos eventos e tiram fotos dos idols, e daí elas fazem produtos, tipo álbum de foto ou bonecas pra vender. E tinha algumas dessas lá no Caminito. Uma coisa é fansite em evento oficial, tipo show, e tirar foto. Mas eles estavam ali passeando, sabe? Era a vida pessoal deles e elas seguiram eles pra tirar foto deles nos momentos pessoais deles. Eu fiquei bem... Eu tava ali parada. Uma dessas fansites pegou, me puxou pelo braço e me colocou na frente dela. E eu fiquei... Menina? E, tipo, aí ela começou a, tirar foto por entre minhas partes do meu corpo. Tipo, eu tava parada aqui e ela colocava a câmera aqui pra tirar foto. E eu percebi, ela tá me usando de escudo. Porque, tipo, óbvio que se vissem ela tirando as fotos, iam mandar ela embora. Então ela pegou, me puxou pelo braço, me trouxe pra frente dela pra me usar de escudo pra não verem que ela tava tirando foto. E eu fiquei... Não! Enfim, ainda falando de fansite, vocês vão acabar esse vídeo achando que eu odeio fansite, e vocês não estão errados. Tipo, teve vários shows que eu fui, ou programas musicais, tipo, eu lembro mais especificamente uma vez que eu fui no M Countdown, e eu tava ali, tipo, só curtindo a música, assim, e uma menina, uma fansite, pegou as câmeras das fansites, são uns troços desse tamanho, tá? Ela pegou, apoiou a câmera no meu ombro pra tirar foto, e eu fiquei... Tem muitas delas que, tipo, não tem nenhum respeito, tipo, empurram pra tentar tirar uma foto melhor, empurram as pessoas do caminho, tipo, que nem fizeram, apoiaram a câmera pesada no meu ombro pra ter estabilidade. Eu fiquei, mano, what the fuck? Sem falar que quando as fansites estão na tua frente, com aqueles trambolhões assim, tu não consegue ver absolutamente nada, sabe? É horrível, ainda mais que, tipo, em show, em music show, tu não pode tirar foto, é proibido. E elas estão lá fazendo isso e atrapalhando todo mundo, empurrando, atrapalhando a visão de todo mundo. Ai, eu me irrito. Isso de apoiar no ombro também já aconteceu várias vezes em show de K-pop comigo, porque, tipo, em show de K-pop tem light stick, né? A gente fica assim o tempo todo. Às vezes o braço dói. Mas o que tu faz? Tu troca de mão, sabe? Mas não, tem gente que, quando o braço cansa, resolve apoiar no ombro da pessoa da frente. Então, tipo, a pessoa tá atrás de mim e apoia o braço no meu ombro pra descansar o braço, e eu fico... Eu não entendo. Isso já aconteceu várias vezes, não foi um caso isolado. Eu não sei o que passa pelas cabeças das pessoas. Enfim, chega de falar de fansite. Agora vamos falar de treta. Aqui na Coreia, uma coisa muito presente na cultura de fãs é tu gostar de só um grupo. Na real, tu pode gostar de vários grupos, mas fã, tu vai ser só de um grupo. Porque tem todo esse troço de dar stream, né, de dar visualização nos MVs, de comprar muitos CDs pra ajudar nas vendas, comprar muito produto, enfim. Ser fã aqui é um troço que exige muito tempo, muito esforço, muito dinheiro. Então elas se dedicam a só
um grupo, porque, tipo, não tenho tempo e dinheiro suficientes pra apoiar 2 grupos dessa mesma forma, de estar lá dando duro por eles. Tem muita competição, né, que nem eu falei, de vendas, de stream, de ganhar prêmios, muita competição. Então as pessoas apoiam só um grupo pra aumentar as chances desse grupo ser bem sucedido. Enfim, agora que eu dei esse background, vamos voltar para 2015, quando eu estava na fila pra ver uma gravação do Shine, e do nada uma das staffs começou a conversar com a gente. Ela contou que na gravação do dia anterior acabou a gravação do Shine e ia ter uma gravação do EXO. E ela reconheceu uma pessoa que tava na gravação do Shine, uma fã. E ela ficou assim, ué. E ela falou assim, não, tu não vai entrar na gravação do EXO. Por quê? Porque ela tinha ido na gravação do Shine. E aqui tu não pode fazer isso. Se tu vai na gravação do Shine, tu vai só na gravação do Shine, tu não pode apoiar o EXO também, ou qualquer outro grupo. E como ela foi reconhecida, a Steph pegou e falou, não, tu não vai entrar na gravação do EXO, tu burlou as regras, inclusive eu vou te colocar na lista negra, tu nunca mais vai entrar na gravação do EXO e tu nunca mais vai entrar na gravação do Shine. E pra gente pode parecer um absurdo, né, tipo, ela foi banida pro resto da vida dela de ir em gravação desses 2 grupos. Mas é porque aqui as coisas funcionam assim. Isso aconteceu de novo em 2017, foi ainda pior, que eu tava na fila pra uma gravação do Temin, né? Antes da gravação do Temin ia ter gravação do GOT7. A gente tava ali esperando o GOT7 terminar de gravar, porque daí a gente ia poder entrar pra ver a gravação do Temin. Aí a gente tava já organizado na fila pra entrar, os fãs do GOT7 começaram a sair do prédio. Aí chegou uma menina atrasada. Ela pegou e mostrou a carteirinha do fã-clube do Shine pras Steph, disse, ai meu Deus, desculpa o atraso, não sei o que. A Steph pegou, abre tua bolsa. E a menina, ela tava, tipo, claramente muito nervosa e ela não respondeu a Steph. E a Steph continuava, abre a bolsa. Abre a bolsa. A guria não respondia, a guria calada. Eu não vou te deixar entrar na gravação do Temin, a não ser que tu abra tua bolsa e me mostre o que tem dentro. Eu acho que essa situação ficou, tipo, uns 10 minutos nisso, a guria, assim, toda nervosa, assim, e a Steph, abre a bolsa, abre a bolsa. E uma hora ela começou a gritar, abre a bolsa. Aí, finalmente, a guria decidiu abrir a bolsa dela e mostrar pra Steph. O que tinha na bolsa dela? Um light stick do GOT7. A Steph ficou puta da vida, começou a gritar com a guria, tipo, como é que tu tem a cara de pau de sair da gravação do GOT7? O troço acabou de acabar e tu vem pra cá dizendo que tá atrasada e quer entrar na gravação do Temin. Como é que tu tem a cara de pau? Tu acha que a gente não ia perceber que tu tava na gravação do GOT7, que tu veio agora? A Steph pegou o cartãozinho de fã-clube da guria, rasgou na frente dela e disse assim, tu nunca mais vai entrar em nada do Shine, nunca mais. E todo mundo assistindo ali. E contando essas histórias, eu não tô querendo apontar dedos pro Shine, ou pro EXO, pro GOT7, ou pras pessoas envolvidas, pras staffs. Não, não é só com esses grupos que acontece. É com todo mundo, entendeu? Então, por favor, não xinguem o fã-clube do Shine, do EXO, do GOT7, de qualquer coisa. Não é sobre eles, é sobre essa estrutura, né? Esse sistema que tem aqui. A cultura é assim, e se tu vem pra cá, tu tem que respeitar. Voltando aqui rapidinho, porque eu esqueci de contar uma história que aconteceu comigo, que eu fui banida. Em 2015, eu ainda era fã de Super Junior e eu queria entrar no The Show. Na época, o Zoumi era apresentador, então eu, como fã de Super Junior, poderia entrar tecnicamente. Eu fui na fila do Zoumi, do Super Junior. E tinha outras conhecidas nessa fila também, conhecidas que eu sei que não eram fãs do Super Junior, mas que estavam na fila só pra entrar de maneira fácil no programa, porque a fila dele nunca era muito comprida. Só que as staffs pegaram e falaram, ah, na última semana a gente descobriu que tinha uma pessoa que não era fã, que tentou entrar no programa pela fila do Zoumi, e isso a gente não tolera, então agora a gente vai tomar medidas mais drásticas, então eu quero que todo mundo mostre seu telefone pra nós. E aí elas foram na fila, assim, pegando o telefone de cada pessoa. Ela pegou, abriu minha galeria e ela perguntou, por que tem foto do Shine e do EXO aqui? E eu fiquei, sei lá, tipo, só tenho. E ela, tu não tem nenhuma foto do Zoumi? Tu não é fã de verdade, tu não vai entrar. E eu fiquei, mano, what the fuck? Eu fui no show deles no Brasil em 2013, eu fui no show deles esse ano na Coreia, tipo, eu sou fã do Super Junior, só porque eu não tenho foto do Zoumi no meu celular. E ela, tu tem foto do Shine e do EXO e não tem foto do Zoumi, tu não é fã, tu não vai entrar. Inclusive, tu tá banida, tchau. E eu fiquei, as minhas conhecidas, que eu sei que não eram fãs do Super Junior, eu não sei como, eu acho que elas deletaram tudo do celular, tipo, correndo, porque elas conseguiram entrar e eu não. Até hoje eu fico assim, mano, a lógica. Se tu não tiver foto do teu bias no teu celular, tu não é uma fã de verdade, tá? Anotem isso. Em maio de 2015 teve um show do Shine, que eu consegui ingresso pra só um dia, e eu queria em 2, porque eu sou assim. Tem a venda de ingressos online,
mas no dia do show, os ingressos que acabaram sendo cancelados, eles vendem pessoalmente. Então, se tu for lá bem cedo, às vezes tu consegue comprar o ingresso no dia do show. Mas pra aumentar as chances, as pessoas vão na noite anterior e passam a noite na fila. E eu e minha amiga, a gente ficou, vamos fazer isso? Tipo, vai ser uma aventura, vai ser uma experiência. E realmente foi uma experiência. A gente chegou lá, tipo, 8 da noite do dia anterior e a gente só conseguiu comprar os ingressos 1 da tarde do dia seguinte. Então a gente ficou, assim, muito tempo. De dia tava muito quente, de noite tava bem frio, então foi bem foda. E a gente quase não dormiu, né? Porque dormir, assim, lá fora, no frio, no chão, não tem muito como, né? Eu lembro que a gente pediu McDonald's de madrugada pra comer. A gente conseguiu ingresso, graças a Deus, né? Imagina passar a noite inteira na fila e não conseguir ingresso. Mas enfim. E de manhã também começa a se formar a fila do merchandising, que são os produtos oficiais que eles vendem. Eles vendem no dia light stick, ou tipo toalha de praia, ou sei lá, várias coisas oficiais que eles vendem. E as pessoas fazem fila pra comprar isso também. Só que a fila dos ingressos também tem o seguinte, tipo, como eram muitas horas, cada um recebia um número, né, na ordem da fila, e às vezes um representante pegava e falava, ok, podem fazer o que quiserem por enquanto, mas às 3 da manhã a gente vai fazer um check-in. Aí chegava 3 da manhã, todo mundo ia lá, fazíamos a chamada. Ok, vamos voltar às 5 da manhã pra fazer outro check-in. Então tinha esses check-ins, tu não precisava ficar o tempo todo na fila, mas tu tinha que voltar para os check-ins. Aí essa minha amiga, ela fez todos os check-ins, tudo direitinho. E de manhã, quando deu uma pausa, assim, vamos voltar às 10 da manhã, ela quis ir pra fila dos produtos. E na hora do check-in, ela voltou pra fila dos ingressos. E teve gente que, tipo, reconheceu ela. E ficou, ué, onde é que tu tava? Até porque ela voltou com uma sacola de produtos, né? E ela falou, eu fui na fila de produtos e voltei pro check-in. E as coreanas ficaram putas da cara. Elas ficaram, não. Não. E ela não fala muito coreano, então eu tava tentando me comunicar com as coreanas pra entender o que tava acontecendo, porque não estavam deixando ela voltar pra fila dos ingressos, e elas estavam sendo bem agressivas. Aí finalmente eu consegui entender que, tipo, é uma regra dos shows na Coreia, que se tu tá na fila dos ingressos, tu não vai pra fila dos produtos. E se tu tá na fila dos produtos, tu não vai pra fila dos ingressos ao mesmo tempo, sabe? Eu tava tentando, tipo, argumentar que, tipo, como é que a gente ia saber? A gente é estrangeira, tipo, o que custa? Ela voltou pro check-in na hora certa, qual é o problema? Mas as coreanas estavam putas da vida e, tipo, não deixaram ela voltar pra fila dos ingressos. No caso, pro lugar dela, né? Ela teve que ir lá pro final da fila. Mas, de novo, não é um problema do fandom do SHINee exclusivamente. É uma regra da cultura aqui. E aí vou emendar em outra história de passar a noite na fila. Em 2015 também, eu e uma outra amiga, a gente queria ir no M-Countdown. O M-Countdown tem um sistema muito estranho, não vale a pena eu explicar, mas às vezes se tu vai na noite anterior e fica na fila, tu consegue entrar. E a gente foi as primeiras a chegar, então isso significava que a gente ia comandar a fila. A gente que ia falar, tipo, vamos fazer um check-in agora meia-noite. E aí foi chegando mais gente pra fila e as coreanas ficaram meio putas, porque quem tava organizando a fila eram duas estrangeiras. As duas eram fãs de Big Bang, elas queriam ver o Big Bang no dia seguinte. Elas me perguntaram, tu é fã de quem? Porque elas queriam saber quem eu queria ver no dia seguinte. Eu falei, eu sou fã do SHINee. E elas começaram a falar entre elas, achando que a gente não entendia, mas elas estavam tipo, o que essa guria tá fazendo aqui, ocupando lugar, sendo que o SHINee nem vai se apresentar. E eu fiquei, tipo, eu sei que o SHINee não ia se apresentar, mas o Ki era o MC do programa, ele apresentava o programa, então não era como se não tivesse ninguém do SHINee ali. O Ki ia estar lá, eu queria ver o Ki, mas elas ficaram falando horrores de mim. Eu provavelmente vou conseguir entrar, porque eu sou a primeira da fila, se elas não conseguirem entrar, foda-se, não é meu problema. Se elas quisessem entrar, elas teriam vindo antes. Agora vamos passar para as histórias boas. Eu tenho muitas histórias do M-Countdown, porque eu fui muito em M-Countdown na minha vida. E teve uma vez que eu tava com uma amiga no M-Countdown, e a gente tava ali, tipo, curtindo. A minha amiga, principalmente, ela não conhecia a maioria dos grupos, mas ela tava ali se divertindo, ela dançava, assim, tipo, parecia que ela tava numa balada. E nesses dias os apresentadores eram o Bam Bam e o Jin Young, do GOT7. E a gente tava bem no cantinho, que é onde os MCs ficam. Mas a gente tava ali, tipo, ok, beleza, blá. E do nada, o Bam Bam, quando teve uma pausa assim do programa, o Bam Bam, que ele tava ali sentado, ele pegou e falou, vocês dançam bem, hein? E eu fiquei, thanks. Eu não lembro se teve alguma coisa a mais nessa interação, eu acho que a gente só agradeceu e ele seguiu a vida dele, mas tipo, foi muito aleatório o Bam Bam dizendo isso pra gente. E outra história de M-Countdown, que eu contei em outro vídeo também, eu contei no meu vídeo de melhores experiências na Coreia. Eu vou resumir, porque eu contei mais detalhadamente no outro vídeo.
Mas teve um dia no M Countdown que tinha uma menina que era fã de My Name. A gente ajudou o bias dela a anotar ela, porque minha amiga gritou o nome dele. Ele veio até nós e, tipo, ela conseguiu conversar com ele, foi muito fofinho. E depois que eles se despediram, ele teve que se apresentar, né? Ela pegou e começou a chorar e agradeceu um monte a gente por ter ajudado ela. Mas enfim, essa história está mais detalhada no outro vídeo. E a última história é uma história meio de sorte. Em 2015, o Shine... É tudo sobre o Shine, né? Tudo sobre o Shine. Shine, 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 Shine. Ok. Mas enfim, eles iam fazer um show no Japão. E eu ia ir nos 2 dias com uma amiga. E no Japão, os shows são por loteria. Então tu se inscreve e por loteria, por sorteio, tu consegue ingresso ou não. Pelo sorteio, tu consegue ou um lugar muito bom ou um lugar muito ruim. É tudo o mesmo preço, é tudo sorte. Os ingressos são sorteados, basicamente. E o primeiro dia que a gente foi com esses ingressos normais, a loteria nos deu o pior lugar do mundo, tipo, literalmente. O Tokyo Dome, ele é bem grande, né? E a gente tava literalmente lá no alto, última fileira. Atrás da gente tinha uma parede. Os piores lugares possíveis, mas tipo, foda-se, sabe? A gente tava lá, a gente tava se divertindo, foi muito bom o primeiro dia. Terminou o show, a gente tinha que ir pro hotel. E chegando no hotel, a gente ia ter que sortear nossos ingressos também. Minha amiga morava no Japão, então ela foi nos guiando. Ah, a gente tem que pegar esse trem, não sei o quê. Aí a gente pegou o trem pra ir pro hotel. Sei lá, passou uns 10 minutos, a minha amiga olhou pra mim. Bela, tu vai me odiar, mas a gente pegou o trem pro lado errado. E eu, puta que pariu. Tipo, a gente tava super cansado. E eu fiquei, não tem problema, é só a gente sair, pegar pro outro lado e vai ser sucesso. A gente chegou então no hotel bem atrasado. Todo mundo já tinha pego os ingressos, menos a gente, porque a gente foi as últimas a chegar. Então não tinha muito o que escolher, né? Tipo, só tinham 2 ingressos, que era o que tinha sobrado. A gente só podia esperar que fossem ingressos bons. Quando a gente abriu assim, a gente ficou... Gente, ingressos na primeira fileira. Eu juro pra vocês, primeira fileira, tipo, centralizado. A gente ficou... Sabe aquele ditado, alguns males vêm para o bem? Pegar o trem pro lado errado foi um mal que veio para o bem. Porque se a gente tivesse chego antes, talvez a gente fosse sortear nossos ingressos e não teria sido um ingresso tão bom. Mas a gente foi as últimas a chegar, só tinha esses ingressos e eram primeira fileira. A gente ficou... Meu Deus, um dia na última fileira, o outro dia na primeira fileira. E, tipo, foi muito bom, tipo, foi muito perto. Eu conseguia ver os poros dos meninos, dava pra ver tudo, o suor, assim, tudo. Foi muito bom. Enfim, essas foram as histórias. Algumas foram estranhas, algumas foram ruins, algumas foram boas. Eu não sei, espero que tenham gostado de qualquer forma. Um ótimo fim de 2020 pra todo mundo. E eu vejo vocês em 2021. Não se esqueçam de dar like, se inscrever, etc e tal. E ficar em casa e usar máscara, tá? Beijos!